Olá pessoal, vamos para mais uma aula de história e hoje nós vamos estudar aqui nesse pequeno trecho que eu vou fazer em partes a nossa aula, que eu faço ela em partes para vocês não se cansarem, e nessa pequena parte nós vamos entender um pouquinho sobre os babilônicos. Nós estamos entendendo sobre esses povos mesopotâmicos, certo? Na aula passada eu já expliquei para vocês e agora vamos continuar com mais um povo que viveu lá na Mesopotâmia, na região da Mesopotâmia. O poder dessa cidade chamada de Babilônia, ela começou a aumentar muito com um rei chamado Hammurabi. Então esse rei ele começou a ter mais poder e conseguiu fazer com que essa cidade ficasse mais poderosa. O que ele fez? Ele transformou essa cidade da Mesopotâmia em uma cidade muito importante. Ele dominou vários territórios, como o território dos Acádios. Ele reuniu, já que ele estava dominando muitas regiões, muitas outras cidades, o que ele fez? Ele reuniu todas as leis que continham nas cidades, inclusive na própria cidade da Babilônia, ele reuniu todas as leis dentro de um grande pilar. Ele reuniu essas leis e mandou gravar essas leis num grande pilar, sabe? Bem gravado mesmo. Lá na página 372 vocês vão ver esse pilar, olha aqui. Essa figura aqui mostra esse pilar. E esse pilar foi chamado de Código de Hammurabi, tá bom? O nome desse pilar é Código de Hammurabi. Esse código, esse pilar, nesse monumento aí que eles fizeram, com essas leis ali, gravadas ali, foi entre 1780 a.C. e 1694, mais ou menos antes de Cristo, tá bom? Essa data aí, mais ou menos, vocês podem datar esse pilar aqui. Pessoal, apesar de ter existido uma unificação civilizacional entre as cidades, como assim, professora? Uma unidade cultural, juntando línguas, uma unidade econômica, que é por meio das atividades agrícolas e urbanas. Essas cidades, o rei Hammurabi ele não conseguiu fazer uma unificação, ele não chegou a estabelecer um estado unificado, tá bom? Então essa falta de unificação entre as cidades, essa falta de unificação política entre as cidades, e pelo fato de que a Babilônia não ter conseguido dominar alguns povos mesopotâmicos, favoreceu para o enfraquecimento do império. Então o império começou a ficar um pouquinho mais fraco. Quem que nós estamos falando aqui? Qual o rei que nós estamos falando? O rei Hammurabi. Então ele não conseguiu essa unificação política entre as cidades. E isso favoreceu para o enfraquecimento do seu poder ali do império, tá bom? Portanto, ali por volta de 1595 a.C., a Babilônia foi dominada e quase destruída pelos hititas, um povo do norte da Mesopotâmia. Com o tempo, o império da Babilônia ficou mais fraco devido às invasões. Então, cada vez mais estava perdendo essa força, o rei Hammurabi estava perdendo cada vez mais essa força que ele tinha. Muitos séculos depois, em 626 a.C., a Babilônia ela se reergueu. Então ela conseguiu se reerguer, ter o poder que ela tinha perdido há tanto tempo. Então quem que foi esse rei agora? O rei Hammurabi bateu as botas, não existe mais. Outros reis vieram, ficou nessa ladainha, né, de que não conseguia ter mais o poder centralizado, eles não tinham mais essa força que tinha antes, mas depois de muito tempo, um rei chamado Nabucodonosor, Nabucodonosor II, ele fez com que esse império tivesse esse glorioso poder nas mãos novamente. Então ele conseguiu reerguer a Babilônia. Ele conteu as rebeliões que estava acontecendo no império, colocou ordem na bagunça que estava acontecendo na Babilônia. Ponto final. Ele colocou ordem ali no negócio. Ele ordenou a construção dos jardins suspensos. Então vocês vão ouvir falar, ou se vocês já ouviram falar, sobre os jardins suspensos, né? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. É realmente muito lindo. A construção que se deu para esses jardins suspensos na Babilônia é porque o rei ele fez isso a pedido da esposa dele, né? Amitis.
Então a esposa dele, antes de se casar com o Nabucodonosor, ela vivia num lugar que era cheio de matos, né, cheio de floresta, enfim, tinha uma paisagem muito bonita. E ele levou ela para a região da Babilônia, e a região da Babilônia ela é bem mais árida, né? Ela não tem essas grandes florestas, árvores, enfim. Então ele fez esses jardins suspensos para agradar a esposa dele, né? A pedido da esposa dele, de vários tipos de árvores, enfim, realmente foi um bosque muito lindo. Se vocês quiserem ver como que é esses jardins suspensos da Babilônia, eu vou colocar o link aqui logo abaixo na descrição do vídeo, você clica lá e você vai assistir como que é esses jardins suspensos, tá bom? Alguns historiadores dizem que os gastos dessa construção foi muito grande, e juntando com outros gastos de despesas com guerras, e isso deixou o império um pouco fraco e pobre devido a esses grandes gastos que estavam acontecendo, tá bom? Pouco tempo depois, a Babilônia ela foi conquistada pelo reino persa, então o reino persa foi lá e dominou essa região aí da Babilônia que nós estamos falando. Na próxima parte da aula, você vai clicar lá e voltar comigo, nós vamos entender sobre os assírios. É um outro povo da Mesopotâmia. Clica lá e volta aqui comigo. Te espero aqui.